Casais trabalhando juntos, separem logo. Pois é, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu poderia até fazer um filme sobre isso, né? Já vivo isso, já tem aí uns 16 anos e não precisa de procurar o cartório para separar, não é isso que eu quero dizer. Vocês vão entender o que é o separe logo, né? A gente vê hoje, é muito normal as empresas, principalmente de pequeno até médio porte, os casais trabalharem juntos. Devido às necessidades, quem empreende começa empreendendo sem muito recurso financeiro e acaba que os dois ali, como não tem grana, capital para pagar funcionários, para poder cada um seguir o seu caminho profissional, empreender em áreas diferentes, acabam que eles se juntam, né? Claro, fica mais barato, juntam as forças e não tem hora, não tem dia, e os dois vão ali, trabalham, levantam de manhã, trabalham até tarde, e assim na garra, na luta, que acabam crescendo o negócio. E isso é muito importante, isso é muito legal, né? Agora, a gente vê sempre as pessoas dizendo: ah, não dá para trabalhar junto, o casal trabalha junto, acaba levando as coisas para casa, a relação se desgasta. E o que a gente observa hoje, principalmente, acredito eu que 90% das empresas, das pequenas empresas, pequenos negócios, empresas familiares, as mulheres acabam exercendo o papel no setor financeiro da empresa, né? Porque acabam que as pessoas, os empreendedores, né? Os donos, olha, tem que ter alguém de confiança ali. E pode pesquisar, na maioria dos negócios familiares, a esposa, ela é responsável pelo financeiro e não tem nada de errado nisso, né? Eu não quero que entendam aqui que as esposas não são capazes de assumir o setor financeiro e de gerenciar o setor financeiro, não é isso que eu quero dizer. Porque às vezes os homens são mais executores, vão para a rua, participam da venda, vai para o campo da execução, no caso de indústria, no meu caso, produção e também, e talvez um trabalho braçal, né? E acaba que as esposas ficam ali com um trabalho mais técnico, mais administrativo. E por ser um trabalho de confiança, de exigir confiança, principalmente num negócio pequeno, um negócio que ainda não está estruturado, né? Por exigir muita confiança, acaba que esse cargo fica para as esposas. Então, na maioria das vezes, a gente vê as esposas trabalhando nos cargos de finanças nas empresas. E até aí tudo bem. O problema é que não houve, às vezes, um mapeamento do perfil, né? Até comportamental de cada um. E a primeira dica que eu dou para diminuir as tensões dos casais que trabalham junto é desenvolvimento pessoal, né? É necessário que a esposa faça um estudo de si, participe de treinamentos, de imersões, e se desenvolvam, né, conhecendo as suas características pessoais, e que os esposos, os maridos também façam isso, né, para que eles conheçam os pontos fortes deles, os pontos de melhoria deles, né, que muita gente diz os pontos fracos, né, e a gente pode melhorar essa expressão um pouquinho dizendo os pontos de melhoria. E as esposas também, né, façam esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento. E existem ferramentas simples, por exemplo, como o DISC, né? O DISC é onde a pessoa vai saber, conhecer suas principais forças, suas habilidades e as suas principais fragilidades. Eu acredito que começa-se por aí, né? É uma ferramenta ótima. Para quê? De repente a esposa viu um defeito no marido e ela começa a olhar de uma outra forma. Poxa, não é um defeito, pode ser até uma qualidade, né? E o marido também, na esposa, olha, um defeito, nossa, não é defeito, é qualidade. Ou às vezes um defeito
uma área de um ponto de melhoria, um ponto de fraqueza, para que entendam melhor, vai passar a ser mais compreendida, porque vai dar para enxergar as virtudes principais. E é interessante essa compreensão de que uma pessoa ela não consegue ser boa em tudo, ela não consegue ser tão eficaz em tudo. Ela tem os pontos fortes, mas tem os pontos fracos. A partir daí, desse levantamento, né, do autoconhecimento, desse levantamento de perfil, vem o segundo ponto que evita as tensões no trabalho, que é fazer os processos na empresa, definir em qual parte do processo cada um vai atuar, de acordo com o que cada um é melhor, o que cada um faz melhor, né? E às vezes, por exemplo, o marido está exercendo uma função dentro da empresa, no negócio, que talvez não seria ele a pessoa indicada, e de repente também não é a esposa, né? Talvez atribuir isso para um funcionário, né, que tenha melhores condições. Isso vai evitar essa tensão, às vezes muitos erros que acontecem ali, e a esposa fica cobrando do marido, e assim também com a esposa. Às vezes a esposa está desempenhando alguma função que não era para ela, não é o melhor para ela, de repente aquilo, ela está fazendo uma coisa assim, que está dentro do ponto fraco dela, e ela tem que se esforçar tanto para fazer aquilo, e mesmo se esforçando tanto para fazer aquilo, ainda não consegue fazer com excelência, porque não é a área dela. E na montagem, na hora de fazer o processos, eu até sugiro que não seja feito pelo próprio casal. Que o casal sim participe, né, do formatar desses procedimentos. Mas o ideal é que venha uma pessoa especialista nisso de fora, para assumir essa responsabilidade de fora. E que eles participem da montagem desse processo no momento que não seja de tensão, né? No momento que os dois estão paz e amor. Fazer os processos no momento que estão de paz e amor, porque também não adianta sentar os dois para fazer o processo sem ninguém vir de fora. Vamos começar a brigar na mesa. Não concordo com isso aqui. Não, tem que fazer assim. Vamos escrever que tem que ser assim quando acontecer isso, isso, isso. É montagem de processo. E talvez vão brigar na mesa ali. Então é bom que venha alguém de fora para poder gerenciar, para poder assumir essa responsabilidade, um especialista, e que os casais participem, né, dessas reuniões em momentos também de paz e amor, porque talvez brigaram em casa, levaram o problema de casa para o trabalho. Eu até ouço, né, muita gente dizer que uma das dicas, dando dica, que é a dica principal para poder o casal não ficar mal trabalhando junto, é não levar problema do trabalho para casa. Isso é um grande mito, né? É uma grande lenda, isso é um grande sonho, digamos assim. É claro que tudo que for possível, o que a gente está sugerindo de dica aqui, vai ajudar em muito não levar trabalho para casa. Por quê? Porque vai ter menos conflitos, vai ter menos problema a serem levados para casa. Agora, essa coisa de falar assim, olha, eu trabalho aqui, terminei de trabalhar, vou para casa, não vou levar trabalho nenhum para casa. Isso é coisa talvez mais possível para quem é funcionário. E digo mais, para quem nem tem a veia empreendedora, para o funcionário que não tem um cargo de muita responsabilidade. Porque nas grandes empresas hoje, até para o funcionário não levar trabalho para casa é difícil, porque é tanta pressão, né? Tem empresa que o cara tem que ir embora para casa, o funcionário tem que ir embora para casa, tem que ficar com o telefone ligado. Porque se a diretoria, se a chefia der ligar para ele, houver uma emergência, ligar para ele meia-noite e ele não atender, ele pode até ser demitido na segunda-feira. Tem empresa que é muita pressão. Então até para o funcionário não levar problema para casa é difícil, quanto mais para o empreendedor, que ele respira o negócio dele quase que o tempo todo. É claro que ele tem os momentos de folga dele, de diversão, deve ter para ele, para a família dele, mas isso não é uma regra. Às vezes ele não consegue controlar, tem momentos do negócio que o cara acaba levando para casa, ele acaba respirando em casa a empresa. Então dizer assim, olha, quando tem um problema na empresa, não vai levar para casa, isso é um sonho, né? Difícil de ser, não estou dizendo que não é possível,
né? Pode ser que tenha algum casal que está num nível de maturidade tão grande já, que a empresa está tão bem, com os processos tão bem definidos, que talvez tenha até uma governança, né, corporativa ali, onde os processos já são maiores do que os donos. E eu digo isso, os processos precisam ser maiores do que os donos. Por quê? Se o dono não pode ir na empresa porque houve um problema, porque está com problema de saúde, já está internado, ou em alguns casos até porque ele teve um imprevisto, foi-se embora a vida, faleceu, como é que vai ficar a empresa? Então, os processos da empresa precisam ser tão bem sólidos de forma que sejam maiores do que os próprios cônjuges, do que os próprios donos. Sendo assim, vai evitar uma série de conflitos, vai diminuir as tensões, vai diminuir os problemas, então serão menos problemas a serem levados para casa. Por quê? Por mais que a gente não queira levar um problema para casa, que a gente talvez até nem vai expressar isso, chega em casa, vai tentar dar aquele sorriso de artista, o cara tá bravo, a mulher tá brava, mas vai ser igual artista, igual apresentador de programa de jornal, né? Apresentador de TV, aí vai dar aquele sorriso, como se estivesse tudo muito bem, mas às vezes interiormente não vai estar muito assim. Então acaba levando sim. E eu até lanço um desafio aqui. Se você trabalha há mais de 10 anos com a sua esposa, com o seu marido, e a paixão de vocês tem aumentado por isso, né? Quanto mais vocês estão juntos ali, mais aumenta a saudade, mais aumenta a paixão, mais aumenta o tesão. Eu gostaria que você até se posicionasse, porque a gente, da mesma forma que eu posso fazer um filme da minha história, a gente vai poder fazer um filme também da sua. E você talvez possa ajudar muitos casais que estão por aí precisando de melhorar a relação trabalho-casa, né? Então, ficam essas dicas, né? Que é autoconhecimento, ambos precisam de crescer, de se conhecer, definição de processos, dependendo da maturidade da empresa até a criação de uma governança corporativa, né? Eu digo também que não é só autodesenvolvimento pessoal, mas eu acredito piamente que para você desenvolver profissionalmente, você desenvolve de acordo com o seu desenvolvimento pessoal. Então, da mesma forma que vai investir em você no autoconhecimento pessoal, também invista no desenvolvimento profissional, fazendo formação, participando de cursos. Isso também vai ajudar a diminuir as tensões, porque você vai acertar mais, né? E uma outra coisa muito importante também é não tirar a autoridade do outro. Vou falar sobre esses assuntos em outros vídeos que eu vou fazer, mas não tirar a autoridade do outro. Quando separar os papéis, né? É por isso que eu disse no início do vídeo, casais trabalhando juntos, separem logo, separar os papéis. O que a esposa vai fazer? O que o marido, o esposo vai fazer? Quais os papéis que cada um irá exercer, né? Aí de repente a esposa está lá no financeiro, um funcionário vai lá, é uma coisa pertinente ao financeiro, e o funcionário não concorda, não gostou do que ouviu, volta para a área dele, reclama, fala, e de repente chega no ouvido do marido, e o marido não concorda com aquilo, vai e fala, não, esquece o que ela disse, tem nada disso, é assim, assim, assim. Ou seja, ele tirou a autoridade da esposa. Isso traz um problema muito grande, né? O ideal nesse caso seria, se ele acha que porque nem tudo às vezes está no processo, nem tudo, se ele acha que não foi uma atitude correta, é conversar. Se possível, depois até alinhar isso na reunião da governança corporativa, no caso de empresa que tem governança corporativa, né? Mas em casos mais cotidianos é conversar num momento que os dois estejam bem, não é no momento que os dois estejam brigados, nervosos, bravos um com o outro, não, porque senão vai aumentar ainda mais a tensão. Mas no momento que os dois estejam bem, ele chegar nela e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu sugiro você que adote isso, isso será melhor assim, o que você acha, tal e tal. E ele não está tirando a autoridade dela. Quem vai ter que chamar aquele funcionário para conversar e talvez fazer o que foi feito, se é esse o caso, é a própria esposa. Porque assim, ela continua com a autoridade dela. Da mesma forma, o marido, se a esposa não concorda com alguma coisa que o marido fez na área dele, que ela fale com ele.
que ele chegue em um consenso, não tirando a autoridade dele, e que ele resolva aquela situação. Chega lá e fala, olha, eu disse isso e isso para vocês ou para você, mas pensando bem eu prefiro que seja assim. Ou seja, um não tira a autoridade do outro. Isso se aplica também na gestão do negócio, cargo de gerência e tal, né? Áreas, um setor não tirando a autoridade do outro, mas isso a gente fala em outras oportunidades, em outros momentos. Eu vou encerrar esse assunto de casais trabalhando junto por aqui, mas esse é um assunto que eu poderia falar horas sobre isso, mas em outro momento a gente volta a falar sobre isso. E eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E aproveite e siga nosso canal, né, no YouTube, Marcos Alexandre Business, e será um prazer ter você com a gente. Muito obrigado.